tendências. Gente, se você é um amante da moda assim como eu, você sabe que 2 vezes por ano temos grandes desfiles. Milão, Paris, Nova York, Londres, certo? Errado. Temos as macro cidades, temos esses grandes desfiles que a gente vê, mas você sabia que existem ainda mais 24 na verdade, países que são patrocinados pela Mercedes e mais 60 outras cidades que têm desfiles Fashion Weeks oficiais, como São Paulo, que a gente sabe, que sai muita tendência, tem muita coisa autoral e também tem muita informação de moda que são sugadas dessas 4 grandes macros e adaptadas pela realidade, pela cultura desse país. Eu separei hoje 3 super interessantes que estão já emergindo, provavelmente um ou outro você já ouviu falar, mas que tem características muito específicas e muito incríveis. Seul, lógico que tinha que ter um oriental, né? Mexico City, uma nossa tropical assim, né? Uma coisa meio latina maravilhosa que amamos. E uma das minhas preferidas, Copenhagen Fashion Week. Bom, pessoal, vamos começar com Copenhagen. Copenhagen, na verdade, ele tá quase virando mainstream. Daqui a pouco ele vai ser uma das 5. Em vez de 4, vão ser 5 cidades, viu? Escreve o que eu tô te falando. Sabe por quê? Começou, na verdade, com o estilo de vida. Lembra que eu sempre falo pra vocês que tendência de moda vem muitas vezes de política, estilo de vida, comida, meio ambiente, enfim. Copenhagen começou lá atrás com aquele estilo meio minimalista, tal, o estilo Hygge, que são das casas, de decorar. E com isso, a gente tem muito lifestyle deles lá. Eu dividi de 3 maneiras pra falar pra vocês, tá? A primeira foi o que foi visto bastante, na verdade, nas tendências de desfile. A segunda, o que foi usado em street style dessas cidades. E a terceira, marcas para vocês darem uma olhada se vocês quiserem fuçar um pouco, tá? Marcas que são super bacanas e estão emergindo nessas cidades. Então vamos falar de Copenhagen. Uma das curiosidades que eu falei pra vocês que tá emergindo porque sites grandes como Who What Wear, Refinery 29, Time Magazine, Harper's Bazaar revista, Vogue Magazine, que é a revista, começaram a ir também para os desfiles de Copenhagen para cobrir. Então muitas cidades, as outras que eu vou falar, Seul, etc., têm as revistas locais, mas em Copenhagen, por exemplo, foram as internacionais também visitar, só uma curiosidade. Enfim, nos desfiles, o que a gente viu bastante? Conjunto com textura, então conjunto de couro, conjunto com umas coisas um pouco mais grossa. Isso que era o desfile de primavera-verão, tá? Mas como hoje tudo é meio atemporal, algumas partes dos desfiles são bem atemporais mesmo. Essa eu achei muito legal, tá? Que é o terno bag. Então sabe aquele terno gigante que eu também já falei pra vocês que ia ser tendência, etc? Apareceu muito nos desfiles e lá em Copenhagen apareceu também no street style. Tem muita gente street style usando esse terno bag. Uma cor que não apareceu tanto, por exemplo, nos outros desfiles dessas 4 cidades grandes que eu falei, mas que apareceu bastante em Copenhagen foi o amarelo mango, que eles falaram, que é um amarelo bem bonitinho assim, gostei. Os franzidos, e aí aqui é muito legal que ele é meio desconstruído, assim, é bem autoral. Então são uns franzidos no vestido, são um franzido na lateral, são uns franzidos meio justo, mas meio largo também. As imagens vão ser mais fáceis de vocês entenderem, mas o franzido apareceu bastante nos desfiles. Sutiã aparente. Gente, esse eu achei um tanto quanto interessante, porque se você viu o vídeo de tendência que não pegou, vai morder minha própria língua, né? Mas sabe o que apareceu muito nos desfiles de novo lá em Copenhagen? Shorts, bermuda, junto com a calça. Meio esquisito, né? Mas apareceu de novo nos desfiles. Eu acho que eles vão tentar de novo pegar essa moda. Bag shorts, então eu acho que é uma resposta para bermuda ciclista, são as bermudas bem mais largas e foi muito visto em street style também, tá? Meia calça estampada, que também já falei pra vocês aqui, que tá no mainstream também e lá apareceu super. E os anos 70, então estilo coletinho, até as estampas meio twig, assim, ficou uma coisa meio anos 70, tá? Isso tudo que eu falei pra vocês apareceu bastante em desfile, mas também temos o street style pra confirmar ou pra trazer coisas novas que às vezes não aparecem no desfile e surgem da rua também, tá? Gente, mais um que eu falei no vídeo de não rola, que na verdade esse não é o que não pegaram, é o que eu, Mariana, não, entendeu? Mas apareceu muito no street style de, essa eu quero muito que as duas meninas sabem, não, apareceu muito no street style de Copenhagen, que é amarrar o calçado por cima da calça. Minuto de silêncio. Apareceu, tá, Brasil? A gente vai fazer o que, né? Tamo triste, vai fazer o que, né? Outra coisa que apareceu de novo, que retomou, são as bolsas de mão. Então você segurar a sua bolsa com a mão ou a moon bag, que é uma bolsa redonda, assim.
Nada prático. Duolinho, nada prático, é Duolinho aqui, ó. Um que eu achei muito legal, que é o terno com shorts, terno com bermuda. Muito legal, né? E pra gente versão brasileira Herbert Richards, ia ser maravilhoso porque somos calorentas, né? Outro que eu amei real. Eles usam muito sapato baixo. Gente, principalmente aqui em São Paulo, lá vai a Pandêmica Mari falando de novo. Aqui em São Paulo, no São Paulo Fashion Week, as meninas têm a mania de querer ir muito com saltão. Às vezes pra carregar o look, às vezes que a calça é comprida, tudo bem, muitas vezes é utilizado, mas muitas vezes é pra querer se impor, pra querer ter aquele... que é normal, pra gente se sentir um pouco mais assim, com postura, costas, etc. Só que no Copenhagen Fashion Week elas provaram por A mais B que dá pra calçado baixo, deixar super fashionista também elegante. Aqui a gente também tem muitas de calçado baixo, tá? Mas se colocar em percentual, por exemplo, acho que, não sei, nunca coloquei em percentual, mas uns 80% é salto alto. Unindo o sapato baixo, tem o Simple and Basic and Chic. O street style de Copenhagen tem, tipo, muitas vezes elas estavam indo assim, de calça jeans, um cintinho alto e uma camisa branca, sem muito auê. Eu achei muito legal isso e muito a ver com o estilo de vida dinamarquês. Então eles têm essa coisa um pouco mais simples, um pouco mais orgânica, né? Às vezes muito mais no tecido, então um tecido orgânico, um algodão orgânico, um linho com caimento diferente. Às vezes é só um babado na camisa. É um detalhezinho no look, mas a ideia completa do look é muito mais simples. Óculos branco. Bom, óculos na verdade é, assim, máxima de Fashion Week. E é muito legal mesmo, porque às vezes você não quer carregar na maquiagem, principalmente Copenhagen, que às vezes eles não são tão pesados de maquiagem, etc, como nós latinas. É uma coisa latina, tá? Não é só brasileira. Eles usam muito óculos pra dar aquele amarração final no look, né? E o óculos branco apareceu bastante. Por último, vestidos. Vestido fluido, vestido com volume, principalmente vestido com volume e o calçado baixo. Ah, que amor! Amo Copenhagen. Acho que eu podia morar lá. Cadê? Não podia, eu amo minha família aqui. Mas sou muito brasileira, by the way. Mas eu amei esse estilo deles. Eu vou colocar aqui embaixo quais são as marcas que eu vi os desfiles, tá? Pra vocês seguirem se vocês quiserem. Também vou colocar as fontes das fotos, principalmente de street style, tanto de Copenhagen quanto das próximas, pra quem quiser dar uma olhada e pra também agradecer as pessoas que tiram foto de street style nessas cidades um pouquinho mais distantes do mainstream das matérias. Agora vamos para México. Bom, gente, o que acontece? México, a gente tem muito aquela imagem latina, babados, fluidos, etc. Mexico City, como tendência, a coisa mexicana, foi muito mesmo essa coisa bem latina, volumes fluidos. Mas, curiosidade, tá? Então, o Fashion Week do México é patrocinado pela Mercedes-Benz. Sim, marca de carro. Não só no México, mas como várias outras cidades do mundo, a Mercedes-Benz patrocina para capacitar estilistas, capacitar marcas de poderem mostrar o seu próprio negócio. Eu achei isso muito incrível e muito legal. E eles fazem parcerias com marcas locais também para levantar, né, as marcas locais. Bom, vamos para o México. Então eu separei aqui de novo as tendências primeiro que eu vi em desfile, depois street style e aí embaixo eu vou deixar a lista das marcas, tá? Primeira tendência, vestidos abertos em A. Eu achei muito legal, não só vestido, mas tem uma capa também. Então essa coisa do volume bem geométrico, assim, apareceu bastante nos desfiles. Segunda, algumas se repetem bastante porque a gente viu no Brasil também, tá? Que são os terninhos. Então assim, o terninho continua em alta. Você vê que eu tô falando de 3 lugares completamente diferentes, tá? Inclusive o Brasil e os mainstreams, todos aparecendo no terninho. E aí o terno é legal que ele tá tendo várias maneiras diferentes de usar. Então, lá em Copenhagen, bermuda. No México, bastante com textura, com jacquard, com uma coisa um pouco mais pesada. Aqui no Brasil, tem terno também agora mais colorido, bastante cor forte. Então o terninho continua muito em alta, sendo usado das maneiras que a cultura quiser absorver. Plissados diferentes, eu achei isso muito legal, tá? Porque tanto no México quanto no próximo, que é o seu que a gente vai ver, o plissado tá em alta. Mas o plissado no México, ele tem um volume um pouco mais, tipo, quase assimétrico, metade da saia sim, metade da saia não. Um plissado mais juntinho. Em Seul, a gente vai ver que é o plissado mais largo, um plissado meio japonismo, meio oriental. Então é muito legal ver como a tendência, às vezes, ela é absorvida por aquela cultura e mostrada de uma maneira diferente, com inspirações, né, diferentes. Telas, então a transparência continua muito em alta, na verdade, tanto em tela, com tule, etc., quanto transparência em organza, em tecidos mais ricos e mais suaves. O clochard.
Então o clochá, a gente viu bastante aqui também, ele vem vindo, né, em algumas tendências. E no México ele apareceu também de uma forma diferente de amarração. Bem sacão mesmo, mas muito charmosa e feminina. E por último, a manga bufante. Gente, a manga bufante continua. A gente viu em vários lugares e vai continuar vendo por aí, tá bom? E aí, olha que interessante, tá? Vocês vão ver agora o street style do México, como é completamente diferente do de Copenhagen. No street style do México, eu acho que ele parece muito mais com o daqui de São Paulo, tá? Pra quem vê matérias de São Paulo Fashion Week, etc, vai ver. Pra quem até aparece, vai no São Paulo Fashion Week, vai ver. É muito mais carregado, tem mais informação de moda, passa-se mais essas tendências misturadas. Então, por exemplo, tem muita coisa do street style do México que não tava nos desfiles. Copenhagen algumas coisas batiam, no México não. Então a amarração por cima da calça apareceu muito na rua, tá? Não apareceu tanto nos desfiles no México, mas apareceu com o pessoal usando na rua. A manga bufante apareceu tanto em desfile quanto na rua, e a bufante na rua bem expressiva também. O terninho também apareceu tanto em desfile quanto na rua, o que foi bem legal, porque na rua tá uma coisa mais salto alto, maquiagem, cabelo, aquilo que eu falei pra vocês que é um pouco mais carregada a tendência. Uma coisa que não apareceu em nenhum outro lugar e eu vi bastante no México é o vestido como sobreposição, ou regata como sobreposição. Então camisetinhas, tricôs, camiseta manga longa por baixo e por cima um vestido ou uma regata ou um macacãozinho de alcinha fina mesmo, como sobreposição, que já foi super tendência há um tempo atrás, né, e agora tá dando as caras em algumas cidades por aí. E por último, cowboy boots. Então aquela bota cowboy apareceu como styling em muita menina nos corredores do México. Por último, Seul. Bom, gente, a gente sabe que as coreanas, elas são Master Blaster de skincare. A gente sabe disso, a pele delas é uma coisa muito linda mesmo. Eu já mostrei pra vocês meus testes os 10 passos de beleza coreana, né? Testei, foi maravilhoso. Mas eles também ditam muita regra de moda. Antigamente o Japão era assim, lá no Oriente o Japão era o berço de muita moda autoral, moda mais expressiva. Mas Seul também tá dando as caras, vocês vão ver principalmente o street style como é muito significativo e é um pouco mais high-tech, é um pouco mais jovem não de idade, jovem no espírito de ativismo, de palavra, de político, assim, uma coisa mais in your face, assim, mais Matrix, assim, vamos dizer assim. Diferente do México e diferente de Copenhagen, por exemplo. Eu quis pegar 3 cidades bem diferentes uma da outra para mostrar como a cultura do país mostra bastante também as tendências que vão ser absorvidas das grandes marcas, das grandes coisas, pra ter a ver com o que aquele país está passando. É muito legal isso, tá? Pra gente não achar só que o globo é uma coisa só hoje em dia. Então vamos pra Seul. Primeira tendência que tem bastante nos desfiles, tá? O minimalismo consciente. Então o que é isso, Mari? Como assim? Lembra que eu falei sobre o japonismo? Lá eles têm muito essa coisa da consciência. Então vários dos desfiles, antes de desfilar, colocaram uma bandeira de algodão orgânico, ou a produção dessas peças foram feitas por artesãos, então essa coisa do consciente muito em voga. E aí os shapes dessas peças bem minimalistas, então shapes arquitetônicos, volumes diferentes, volume largo com largo, nada muito justo ou justo com largo, as proporções não são necessariamente o que a gente está acostumado a ver em desfile de moda, ou pensar no corpo feminino, é uma coisa muito mais arquitetônica mesmo. Assimétricos. Então eu já comentei um pouquinho de assimétrico no México, mas aqui em Seul eu vi muito mais, tá? Então é um lado da peça de uma coisa, outro lado da peça outra, ou recortes, ou um lado com manga, outro lado sem manga. Então tá muito forte em Seul. Lembram que eu falei pra vocês sobre o plissado largo? Lá no México tem um plissado fininho, blá blá blá. Aqui em Seul, o plissado é mais largo. Tem um vestidão, por exemplo, de uma marca que veio com o plissado aqui de cima um pouco diferente. Você vê um pouco que é plissado, mas não vê muito que é o plissado. É uma técnica diferente no tecido, muito legal. E isso traz um pouquinho o movimento meio tecnológico, assim. Eu sei que é meio louco que a gente tá falando de roupa, mas só pra associar um pouco como às vezes o nosso lifestyle tem a ver com o que tá dando a resposta naquela roupa, sabe? Então é um plissado um pouquinho mais largo, um pouquinho mais batido. Volumes nas mangas. Então assim, vários desfiles, várias cidades diferentes colocaram os volumes aqui em cima, aqui embaixo. Em Seul, foi visto bastante também uns volumes diferentes, tipo amarrações no meio da manga,
Um volume aqui em cima, de repente fica justo, de repente um volume aqui embaixo de novo. É um volume um pouco meio não dimensional. Como que eu vou dizer isso? Isso é uma análise mariana de ser, tá? Análise mariana de tendências. É um volume não humano, não pensando no nosso corpo, entendeu? É um volume pensando numa estrutura diferente de roupa. Maxi Blazer. Então isso vem bastante também das outras marcas, que eu falei sobre o terno, um pouquinho mais maxi, etc. Tem o Maxi Blazer também em Seul. E por último, camadas largas. Então lembra que eu falei no começo sobre o arquitetônico? Lá as camadas deles são um pouco diferentes do que a gente aqui no Brasil, por exemplo, latinas, pensamos. Ah, deixa eu cinturar um pouco, colocar uma cintura marcada, já que eu vou colocar um blazer largo e tal. Lá as camadas deles, eles vão usando camada, uma coisa meio funcional, mas com satin cotton, com tecidos mais, assim, tecnológicos mesmo. E pra finalizar, o Street Style de Seul. Gente, o Street Style de Seul eu vou falar alguns pontos, mas eu quero jogar muita imagem. Porque foi muito difícil de classificar algumas coisas, eles são muito autorais, então tem muita coisa nova que às vezes não era repetida só, é único mesmo, entendeu? Bem interessante. Então assim, algumas coisas que foram bem em comum, o funcional, então bolso, cinto com bolso, calça cargo, jaquetas com funcional super em alta. Muita informação, então aquela coisa do cabelo de outra cor, com uma blusa manga longa, gola alta, estampada, com um colete, com uma saia, com uma calça por baixo da saia, com tênis, plataforma e uma bolsa gigante, entendeu? Então é muita informação. O Maxi Blazer, que eu já falei que apareceu muito em desfile, também apareceu no Street Style. Gráficos, então bastante desenho, estamparia digital, o gráfico tá... graphic, né, que eles falam, tá muito em alta, e os assimétricos, então um lado não estar igual ao outro lado também muito em alta, além dessas imagens que eu vou só jogar aqui pra vocês darem uma olhada como tem muita coisa diferente nas ruas de Seul. Pessoal, viu como existe muita moda autoral por aí? É muito legal a gente ver o street style também, principalmente de outros locais, para ver como a cultura fala bastante de cada um desses países, né? Eu acho muito interessante. Lógico que se vocês quiserem, eu vou falar de Milão, vou falar de Paris, vou falar de Nova York, vou falar de Londres, porque são as 4 macro tendências, as 4 cidades que começam a disseminar sementinhas, vamos dizer assim, sementinhas de tendência, sementinhas de ideia, para se tornar maior. Também são cidades que absorvem do mundo inteiro essas tendências, que absorvem essas ideias, que absorvem essas políticas, etc, para poder passar para desfiles, passar para peças, passar até para vendas de roupas, né? Que vem, mas também tem muita coisa acontecendo por aí fora dessas 4 cidades. Então a gente tem que pensar nelas e pensar em muitas outras também. E tudo isso vem do quê? E na tecnologia, vem de sabores, comida, vem de viagens, vem de experiências, vem de família, vem de muita coisa além do mundo da moda para refletir na roupa e no comportamento que a gente tem com a roupa, com a compra, com o sapato, com bolsa, etc, né? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa série de tendências. Agora a gente vai dar uma mudada aqui no canal, vamos falar de outra coisa, uma coisa leve e engraçada. Os próximos vídeos são de perrengues que passamos aqui no mundo da moda, tá? Perrengues que temos em Black Friday, em calçado, em roupa de praia, muitas coisas que vocês vão adorar ver por aí. Espero que vocês tenham gostado dessa série. Vão sempre ser séries. Não esqueçam de deixar suas dúvidas aqui embaixo, porque as dúvidas vão virar vídeo, mas dessa maneira diferente agora, hein? Que a gente consumir aqui as dicas da Mari assim, ó, uma em seguida da outra, e dando uma olhada, putz, mas eu tenho dúvida naquilo? Já tem o vídeo daquilo também aqui, ó, Rapidex, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.